Bem-vindo a mais um episódio de Edificando Famílias na Fé. Eu sou o pastor Brian e essa é a minha fantástica esposa, a dona Rebeca. E estamos contentes que vocês estão conosco para mais um episódio. Nós temos falado sobre a educação dos nossos filhos e chegamos agora no ponto onde eles estão indo para a escola e queremos voltar a pensar, lembrar um pouquinho sobre o casamento. Temos que sempre lembrar que Deus nos deu na sua palavra princípios e Deus nos deu prioridades, e nessa área de relacionamentos nós também temos prioridades. A primeira prioridade que nós temos na área de relacionamentos é individualmente com Deus. Depois o relacionamento do casamento, né? Marido com mulher, a mulher com marido, lembrando também que biblicamente é um homem com uma mulher, não é a mulher com mulher, não é homem com homem, não é dois com dois, não é, é um, até que a morte nos separe. E depois disso, depois do homem e da mulher, o casamento é o relacionamento dos pais com filhos, e depois os demais entram por aí. Mas sempre lembrando, Deus é primeiro lugar e depois o relacionamento do casamento. Infelizmente, depois de ter filhos, nós começamos a investir tempo neles, e é apropriado, é necessário, é crucial. Mas muitas vezes com aquele tempo que nós investimos com os nossos filhos, muitas vezes nosso marido está no trabalho e nós estamos ali com a criança, então nós estamos com a criança 24 horas por dia, até que eles começam a idade de escola, né? E o marido não está lá o tempo inteiro. Então, cresce aquele amor, e deve crescer o amor, mas temos que lembrar, a prioridade não é a criança. A prioridade é manter o relacionamento do casamento. Eu queria falar um pouco sobre isso hoje. Sim. Quando o seu filho entra da escola, é uma época bem diferente na sua vida. Uma época onde pode ser mais corrido. Agora, eu não aprovo, eu não suporto as escolas públicas. Ponto Sim. final. Para mim, um crente alunos tem duas opções só. Ou educa em casa, ou coloca, se tem perto de você uma escola cristã, e infelizmente aqui no Brasil, cristão é entre aspas, porque cristão, eu não estou falando adventista, gente, cristão, é ainda controlado por MEC. Então, eles são exigidos de ensinar lixo. Sim. Igual da escola pública. Então, para mim, a melhor opção é a educação domiciliar. Com certeza. Com isso, o mãe é muito ocupado. Tem muita coisa que ele precisa fazer diariamente de criar e educar as crianças corretas. Com isso, o relacionamento do casal pode sofrer bastante. Sim. E nosso foco hoje é de relembrar que se você quer crianças bons, sucessos, você mesmo precisa ter um casamento bom. E isso é incrivelmente importante, mas não acontece por acaso. Sim. É o que nós temos que trabalhar no dia a dia, né? Nós falamos um tempo atrás sobre o tempo de maior perigo de divórcio, né, entre os casais, e nesse ano, 7 anos, né, de casamento, acaba muitas vezes sendo esse tempo de perigo, de divórcio. Uma das razões é exatamente a escola, sendo educação domiciliar, tem muito mais responsabilidades que cai sobre a família agora, então tem é coisa nova, é coisa difícil às vezes, e então temos que começa a ter certas coisas na vida que não estava ali até agora. Então, toda a transição que tem nas nossas famílias, no nosso lar, gera potencial para briga e potencial para problemas maiores do que isso. Sim. Então, nessa área, quando que as crianças começam a ir para a escola e tudo mais, tem o perigo. E uma das razões, realmente, é porque nós não lembramos de focar a atenção no casamento. A criança chegou, aquele recém-nascido chega em casa e é o seu primeiro neném, você não sabe exatamente o que está fazendo, e você foca muita atenção para criar aquela criança, para amar aquela criança e devidamente correto.
Mas com isso, muitas vezes, nós esquecemos das prioridades. Nós esquecemos o nosso relacionamento com o nosso marido ou esposa e também esquecemos muitas vezes o nosso relacionamento com Deus. Sim. O mãe, especialmente mães que ensinam em casa, pode sentir que ela está fazendo bem porque ela dá aula de Bíblia para as crianças, então ótimo. Mas esse não é igual de uma andar pessoal com Deus. Sim. Esse não pega o lugar disso. Mãe e pai precisam tempo sozinho com Deus diariamente. Tem algumas famílias, poucas aqui no Brasil, mas algumas que faz o altar. Um estudo bíblico no fim do dia, o pai lê a Bíblia e a família ora junto. Alguns brasileiros já ouvi disso e fazem isso. Eu sou completamente a favor disso. Eu creio que devemos fazer coisas que fortificam o nosso andar como família, e essa é uma coisa que pode, se feito corretamente, fortificar a sua família. Mas como a minha esposa ia chegar antes de eu cortar ela, nós temos que lembrar que é importante não só a família como um conjunto, porque mas individualmente nós temos que ter um andar com Deus. Sim. Muitas vezes quando é a família junto e o pai está dando aquela aula, está ensinando sobre as devoções. As crianças ficam sonhando, viajando, nem está prestando atenção. O mãe está ficando lá, meia ouvindo, meia pensando, poxa, acho que eu não coloquei isso na geladeira e eu preciso fazer isso, antes que eu vá para a cama. Então ninguém está sendo abençoado de Deus. Só talvez o pai que está lendo. Então, mesmo que é bom de fazer isso, não pode ser a única coisa que faz. Sim. E lembra, se seus filhos estão lendo, eles devem já ficar lendo a Bíblia. E nós vamos falar mais sobre isso da frente. Mas eles não vão ler se você não está lendo. Então, seu tempo devocional é super importante, porque sem Deus, a casamento não vai dar. Então, nós temos que relembrar, para manter um casamento forte, temos que manter um relacionamento com Deus forte. Também, como foi mencionado, a criança, o maior ponto de segurança dela é o casamento forte dos seus pais. O maior consolo que seu filho vai ter não é o tempo de devocional da casa, não é os cultos na igreja. O maior conforto que eles têm é ter um pai e uma mãe que amam um outro e que eles têm uma certeza disso. Então temos que manter esse relacionamento forte e é uma coisa que nem minha esposa falou, não vem por acaso. Você fica com uma pessoa e através dos anos, né, a aparência muda, né? Nosso físico não é mais o que era. Antigamente eu jogava muito o esporte, jogava vôlei bastante. Naquela época eu gostava muito do vôlei. Hoje, eu nem lembro quando foi a última vez que eu joguei. E não é mais as minhas preferências, não é mais o que eu faço, o que eu gosto de fazer. E o que acontece antes de casamento, muitas vezes nós para tentar ganhar aquela pessoa, nós aprendemos muito sobre ela, nós aprendemos os gostos, nós aprendemos o que eles gostam e nós ficamos pertos e fortes, sabemos um pouco um do outro, pensamos que sabemos bem mais do que sabemos, mas sabemos um pouco um do outro e entramos no casamento. E infelizmente muitos casais, depois de casarem, eles não crescem nesse conhecimento. Eles não ficam tentando descobrir mais e mais do seu marido, da sua esposa. Da mesma forma que o corpo muda, eu não tenho a mesma aparência que eu tinha 20 anos atrás. E da mesma forma que o nosso corpo muda, os nossos interesses mudam, as nossas preferências mudam, os nossos gostos mudam. Agora, se você está crescendo com aquela pessoa e eu com meus filhos quando eles eram pequenos, eu com eles todo dia, minha esposa com eles todo dia, nós íamos visitar um amigo que não tinha visto os nossos filhos em um bom tempo. Nós não tínhamos percebido que eles tinham crescido um bom tanto, né? Agora os amigos, sim, percebem uma grande diferença. E é assim que deve ser com o nosso relacionamento conjugal. Nós não somente estamos perto um do outro porque estamos casados, mas temos que manter aquele conhecimento um do outro. As mudanças que estão acontecendo na vida
nós temos que estar ciente um do outro e continuando a desenvolver um interesse maior, um conhecimento maior, sabendo quais são as preferências, sabendo quais são as restrições. Agora estou começando, tem coisas que talvez eu comi um pouco demais na antiguidade, né? Mas aí você vai aprendendo que o desgaste que faz no corpo e certas coisas, você vai mudando muitas coisas. Mas temos que se nós esperamos até que os filhos saem de casa para descobrir isso, vai ser um choque enorme. Sim. E provavelmente o choque não vai aguentar. E temos que continuar naquele crescimento um com o outro. E essas mudanças pode assustar você de vez em quando. E às vezes, muitas vezes, e nesse momento da vida, quando as crianças começam da escola, ele está nos níveis primários, você e seu cônjuge pode ficar em brigas. Essa não é uma coisa desnormal, é normal de ter brigas, ok? Porque tem duas pessoas com opiniões diferentes, mudando diariamente, e brigas vai chegar. Deus sabe disso, e Ele falou na Bíblia, de não dormir sem resolver a briga. Então, gente, teve noites que nós ficava acordado muitas horas resolvendo o problema. Deixe-me falar isso. Brigas acontecem, essa é normal. Tenta de não brigar em frente dos seus filhos. Sim. Vai para o seu quarto, fecha a porta e faz sua discurso. Gente, ele sabe o que você está fazendo e ninguém está perfeito, ok? Vai acontecer que você e seu marido vai brigar em frente das crianças. Pede desculpas, tenta melhor no próximo vez. Nós já fizemos isso várias vezes. Mas, mais possível, não briga em frente dos seus filhos. Eles precisam ver um casal unido, ok? 2, se chega um ponto que vocês, e esse aconteceu conosco, que vocês não conseguem de resolver o problema sozinho, busca ajuda. E eu não estou falando do psiquiatra. Busca conselho bíblico. Sim. Vai para o seu pastor, pede conselho, deixe que ele te ajude no seu relacionamento conjugal. Se ele preferir, ele pode te recomendar para outro conselheiro bíblico. Psicólogo não vai te ajudar. Não. Mesmo se o pastor te recomendar para isso, não o faça. Se ele recomenda, nós podemos recomendar uma outra pessoa que é bíblico, ok? nos contatos. Então, não tenha o receio, não tenha o medo de buscar ajuda. Muitos casais esperam um tempo demais para buscar ajuda e complica as coisas ainda mais, né? Dá sempre para resolver. Você pode estar com um relacionamento quase completamente destruído e dá para resolver, dá para consertar essas coisas. Sim. Uma pessoa que tem os princípios bíblicos vai poder te guiar nesses aspectos. Mas o mais cedo, obviamente, que nós tratamos, o melhor. E uma das coisas nessa época que as crianças estão começando a escola é que está começando novas transições, está começando novas coisas na nossa vida e novas coisas para discutir. Que tipo de educação e tantas outras discussões que podem surgir. Sim. E o mais que nós mantemos aquilo no dia a dia, o mais que nós resolvemos e conhecemos um outro, o menos problemas que nós, os menos problemas grandes. Os problemas grandes são geralmente problemas pequenos que a gente não resolveu e elas se tornam problemas grandes. Agora tem, é claro, aquelas coisas que são já automaticamente grandes, mas geralmente no casamento o divórcio é por causa de coisas que nós não resolvemos quando era o tamanho de uma formiga e nós deixamos ela crescer para o tamanho de um elefante e agora está acabando com a casa ali. Então temos que lembrar disso, de sempre lembrar de focar e crescer no nosso relacionamento. Tem muitas formas, obviamente, de crescer e de fortificar o casamento. A Bíblia nos ensina em Coríntios, né, que o nosso corpo não é nosso próprio, pertence um ao outro.
Mas não somente isso, não somente a área íntima, mas temos que lembrar que Satanás, ele sempre está tentando colocar egoísmo. Sempre o foco é eu. E não deve ser assim. Primeiro foco é Deus, segundo lugar é qualquer outra pessoa, a não ser você. Sim. Mas principalmente o seu cônjuge, seu esposo, seu marido. Seu marido, sua mulher, um dos dois, né? Também lembrando que é para ser homem com mulher, mulher com homem, não é esses dois mulheres, dois homens, biblicamente. Só para relembrar essa verdade, para vocês ensinarem para seus filhos também. Mas temos que manter isso forte. E tem certas preocupações que podem surgir na vida e nós acabamos muitas vezes focando nas outras coisas e esquecendo um do outro. Sim. E deixe-me falar isso. Nós vimos isso muito na cultura brasileira. A mulher usando o ato íntimo como punição ou galardão. Não. Você precisa, mesmo quando você tem criança na escola, o que acontece? Você tem mais compromissos, você tem mais coisas que está acontecendo diariamente e o que eu vi? Eu tenho dor de cabeça, eu estou cansada. Para com isso. Você precisa disso. Deus criou o ato íntimo por os dois. Ambos precisam disso. E não use isso como controlar a situação do seu casamento. Assim não é ferramenta de ganhar o que você quer. Essa é uma coisa que você deve fazer regularmente com seu marido. Somente ele. Para garantir. Somente ela, para você. Que seu relacionamento vai ficar forte, firme, que você vai ficar calma. Mulheres precisam isso para ficar calma em controle emocional. Então, não use isso para punição e falar, você não vai ganhar porque você está em punição. Você é antibíblico. Esse é antibíblico e é muito cheio na cultura brasileira. Cuidado com isso. O ato íntimo não é só aquele instante. Deus criou o ato íntimo em muitas... Ela age não somente naquele instante, mas fisicamente ela ajuda os dois, emocionalmente ela ajuda os dois. Tem muitas coisas que acontecem que não é só naquele instante que está acontecendo no seu corpo e você nem percebe, e tentando usar como uma ferramenta contra o seu marido ou até a sua esposa, você acaba se prejudicando também. Não é só a outra pessoa que está sendo prejudicada, mas você não pertence a si mesmo, você é do seu marido ou mulher, e precisamos lembrar disso. Temos que lembrar de trabalhar em cima para sempre fortalecer o nosso casamento. Agora, eu sou pastor, minha esposa, é claro, fica aqui em casa, então nós estamos na mesma casa 24 horas por dia, geralmente, é claro, saindo para fazer visita, outras coisas que não estamos sempre, né? Mas estamos sempre juntos. E fortalecendo o casamento não é só estando no mesmo prédio no mesmo tempo, tá? Não ajuda eu estar na sala e minha esposa está na cozinha e a gente nunca está junto. Sim. Temos que ter um tempo onde que não só um tempo íntimo, mas tempo de crescimento, tempo de conversa, comunicação, muito importante. Tempo onde que nós estamos lembrando, né, e aprendendo às vezes as mudanças que estão acontecendo com o nosso amado. Seja as preferências que têm mudado, seja certas coisas agora fisicamente que estão mudando e tem certos problemas, e não precisa nem ser problemas, mas precisamos estar sempre aprendendo, sempre melhorando, sempre fortificando o nosso relacionamento, não somente o conhecimento um do outro, Sim. mas o relacionamento forte do marido com a esposa. Sim. O mais que nossos filhos vejam um casamento forte, o mais bem sucedido eles vão ser. Sim. Menos problemas que eles vão ter no futuro também, principalmente se nós estamos educando eles corretamente. Mas um casamento forte é crucial para ter filhos fortes. Então não se esqueça das prioridades dos relacionamentos. Primeiro Deus, depois marido e mulher, depois os filhos, e depois o resto do mundo. E o resto do mundo inclui só os seus pais, né, que não estão mais na sua casa, você não está mais na casa deles, eles não são tão importantes quanto o seu marido e nem tão importante quanto os seus filhos.
e são exteriores, são coisas, sim, devemos amá-los, é claro, devemos ainda honrá-los, e não temos mais tempo para falar sobre isso hoje. Mas muito obrigado por estar conosco, Sim. por mais um episódio de Edificando Famílias na Fé. Espero que vocês se juntem conosco na próxima vez. Deus abençoe.